Hoje eu vou falar de futebol, porque o futebol é muito mais do que um esporte. O futebol expressa as principais tensões políticas, sociais e até culturais do mundo contemporâneo, principalmente quando acontece um evento que gera muita polêmica, como a Copa América, que divide o país e que encontra no futebol a expressão dessas polarizações. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui neste canal eu falo de alguns livros que, sem terem necessariamente ou obviamente uma relação com a nossa realidade cotidiana, acabam falando sobre esta realidade. Em geral, eu falo de romances, livros de contos ou de narrativas, mas hoje eu vou falar de um livro que não é de ficção, e é um livro sobre futebol. Bom, vamos por partes. Por que um livro de futebol vai falar sobre a nossa realidade? Bom, no Brasil, o futebol, afinal das contas, tem uma importância simbólica e social grande. E além disso, a gente está vivendo em plena Copa América após uma polêmica que envolveu jogadores, jornalistas, cartolas, dirigentes e, sobretudo, políticos, uma polêmica em torno da adequação ou não de se fazer uma Copa Internacional de Futebol num país que tem alguns dos piores índices da pandemia de Covid em todo o mundo. Né? Acho que todo mundo acompanhou aí o manifesto dos jogadores da seleção brasileira, em que eles criticavam a decisão de realizar a Copa América e acabaram divulgando o manifesto, mas topando, cedendo aí às pressões que são de patrocinadores, de políticos, de cartolas, seja lá o que for. Ou seja, o futebol expressa, pela importância simbólica que tem no Brasil e em vários lugares do mundo, expressa as contradições. Então, o futebol explica muito da nossa realidade. Como é que isso se liga à literatura e ao livro Não é de Ficção, sobre o qual eu vou falar. O livro, antes de explicar, se chama Como o Futebol Explica o Mundo, um olhar inesperado sobre a globalização de um jornalista norte-americano, mais especificamente de Nova York, chamado Franklin Foer. Esse Franklin Foer é um jornalista que nasceu nos Estados Unidos, numa cidade muito cosmopolita, como Nova York. Ele é de classe média alta, ele é judeu, ele tem tudo para não gostar de futebol. E de repente ele começou a adorar futebol, acompanhar futebol, principalmente a Champions League, começou a seguir o time do Barcelona e falou: poxa, eu, nova-iorquino, judeu, de um país, de uma classe social, de um grupo étnico não associado ao futebol, comecei a gostar de futebol justamente porque a globalização dos meios de comunicação me fez assistir aos jogos do Barcelona. Bom, se a globalização explica por que eu gosto do Barcelona e da Champions League que acontece na Europa, será que o futebol também explica esta globalização? Então é o caminho de duas mãos, né? Ele gosta de futebol por causa da globalização e talvez o futebol seja a melhor forma de explicar a globalização. E para isso ele escreveu este livro. Bom, o que esse livro tem de literatura? Não é um romance, não é um livro de contos, muito menos de poesia. Tampouco é uma crônica. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem uma longa tradição de crônica, que é um gênero de literatura que não é ficção, é um gênero que comenta as coisas do cotidiano, e é um gênero importante na literatura. A gente pensa no Nelson Rodrigues, por exemplo, com suas crônicas maravilhosas sobre futebol, mas esse livro aqui não se enquadra em nenhum desse gênero. Então é um livro-reportagem, e livro-reportagem nem sempre é literatura, mas pode ser literatura, quando a sensibilidade, o contraste ou o confronto entre a subjetividade do autor e a realidade que ele investiga se colocam. E é o caso do que acontece aqui com Franklin Foer e com Como o Futebol Explica o Mundo. É um livro que narra uma série de experiências pelo meio futebolístico, nos Balcãs, na Escócia, na Rússia, no Brasil, para ver como é que o futebol traduz algumas das contradições da realidade, contradições que estão sempre presentes quando tem uma Copa do Mundo ou quando tem uma Copa América, como nesse momento aqui no Brasil. Então, é um livro sobre futebol que, no entanto, não
está falando do futebol dentro das quatro linhas, está falando do futebol como expressão de contradições políticas e sociais que existem no mundo. Isso não é um tema novo, né? A gente tem vários estudos aí sobre a relação entre o futebol e as ditaduras. Então, como o Franco na Espanha explorou o futebol politicamente, até o Mussolini fez isso na Itália, como o general Médici no Brasil explorou a seleção de 70 politicamente. Nós também temos vários livros, estudos e reportagens interessantíssimas sobre como, por exemplo, o futebol explica os nacionalismos e separatismos, né? Então tem o Atlético de Bilbao, que é um time basco que tem uma postura anti-Espanha, só contrata jogadores de origem basca, né? E que por aí então carrega para o futebol questões étnicas, assim como o Barcelona, na separatista Catalunha. Então, e existem vários livros sobre isso. Também existem livros muito interessantes sobre acontecimentos históricos. É célebre, por exemplo, o caso do Dinamo de Kiev, um time da Ucrânia, que jogou numa situação de ocupação do país pela Alemanha nazista. O time do Dinamo jogou contra o time dos nazistas e ganhou, mesmo sabendo que se ganhasse, seria assassinado, como foi pelos carrascos nazistas. Isso gerou um livro interessantíssimo chamado Futebol e Guerra, Resistência, Triunfo e Tragédia do Dinamo de Kiev, durante a Segunda Guerra Mundial, do Andy Dougan, publicado pela editora Zahar. Aliás, a Zahar também é a editora aqui do Como o Futebol Explica o Mundo, do Franklin Foer. Bom, este livro que eu vivo recomendando para as pessoas. Aliás, eu brinco sempre que eu devia ganhar direitos autorais desse livro, que eu indiquei já para tantas pessoas, já fiz tanta gente ler, e várias pessoas que leram me agradeceram pela indicação, porque é um livro que interessa mesmo para quem não conhece ou não se interessa tanto por futebol. Mas este livro, ele é um passeio pelo mundo contemporâneo e suas contradições. Quais contradições? Quais temas, quais questões? Guerras étnicas, como aconteceu nos Balcãs nos anos 90. Conflitos religiosos, como, por exemplo, entre católicos e protestantes na Irlanda. O antissemitismo, desde a Segunda Guerra até atualmente, em que há ainda um antissemitismo vigente, endêmico em vários países do mundo. A questão das migrações, dos refugiados, né? Então, o Franklin Foer vai até os Cárpatos, na Ásia, para investigar como os jogadores negros foram para lá e jogam num lugar que não tem população negra e nunca teve tradição escravocrata, por exemplo. Ele analisa os nacionalismos e separatismos, e ele analisa a corrupção no futebol como expressão da corrupção moderna. O que é interessante é que ele não está simplesmente fazendo um texto analítico, e aí vem o caráter literário, né? Ele vai para os lugares, conversa com as pessoas. No primeiro texto do livro, por exemplo, que se intitula O Paraíso dos Gangsters, o Foer vai para Belgrado, atual capital da Sérvia, e que foi cenário das maquinações políticas durante a guerra da Croácia e da Bósnia, né? Como vocês sabem, nos anos 90, com o fim do comunismo, a Iugoslávia se fragmentou e a Sérvia, que era a principal província, né, e onde ficava a capital da Iugoslávia, não aceitou a separação de outras regiões, como a Croácia, como a Bósnia, como a Eslovênia, e entrou em guerra com esses países, e as mais sangrentas foram contra a Croácia e, sobretudo, contra a Bósnia. Esses eventos tiveram a participação não apenas do exército formal da Sérvia, mas também de tropas compostas por civis, mas que eram radicais, estavam engajados num ódio étnico que ficou latente durante muito tempo, durante a existência da Iugoslávia, e com a fragmentação do país comunista, afloraram na forma de conflitos entre etnias e religiões também, né? Já que os croatas eram católicos, ou são católicos, os bósnios são predominantemente muçulmanos e os sérvios cristãos ortodoxos. Então misturava-se ali uma guerra étnica, religiosa, por dominação. Enfim, os Balcãs são um espaço dos mais
fragmentados e tumultuados da história europeia. Basta lembrar que a Primeira Guerra Mundial eclode a partir do assassinato do arquiduque Ferdinando em Sarajevo. Então, os Balcãs estão na origem de alguns conflitos europeus importantes e, curiosamente e macabramente, o futebol tem uma participação muito grande na maior guerra que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra da Bósnia, em que, inclusive, surgiram personagens cuja história é contada aqui pelo Franklin Foer no Como o Futebol Explica o Mundo, como a história do Arkan, que era o dirigente do Estrela Vermelha de Belgrado, cujos hooligans formaram essas tropas de elite da Sérvia e se associaram a líderes sanguinários como Radovan Karadzic, que era conhecido, tinha este epíteto assim, muito simpático de açougueiro da Bósnia, né? Ele foi responsável pelo massacre de Srebrenica, responsável pelo cerco de Sarajevo, esses eventos sinistros da Guerra da Bósnia. Em outro capítulo, o Franklin Foer, ele conta como ele quis entender, através do futebol, o antissemitismo na Europa. Então, ele sai atrás, por exemplo, da história, pesquisando em arquivos e testemunhos sobre pessoas que conheceram um time chamado Hakoah, que era um time vienense formado por judeus, e vai atrás dessa história, desse time que desafiou os nazistas, enfrentando equipes não judaicas em nome de uma unidade cultural que estava sendo acuada pelo antissemitismo e pelo nazismo. E esse time, obviamente, desapareceu, foi exterminado durante a anexação da Áustria pela Alemanha, né? Então, num primeiro momento, foi uma atitude heróica que depois se transformou num destino trágico e que expressa a questão judaica durante o período de maior perseguição aos judeus que existiu na história, que foi a Segunda Guerra Mundial, o período nazista. Mas a questão do antissemitismo, que é muito presente na Europa, também aparece em deslocamentos que o Franklin Foer faz por outros países, vendo como alguns times foram associados aos judeus, são estigmatizados por isso e transformaram o judaísmo, que lhes é lançado como impropério, como ofensa, transformaram isso em símbolo de orgulho. Ele dá exemplo, por exemplo, do Tottenham, time de Londres, time inglês, que era chamado pelas torcidas inimigas de um time de judeus. Eles recebiam, ao entrar em campo, ofensas antissemitas, mesmo que os jogadores não fossem judeus, os dirigentes, etc. Mas tinha algum traço, assim, a região de Londres em que eles estão, ou o bairro a que pertencem, fazia com que houvesse essa associação, que era vista negativamente, era utilizada para desqualificá-los pelos inimigos e que eles assimilam ou assumem como um motivo de orgulho. Ou como no Brasil, por exemplo, as torcidas contrárias ao Palmeiras chamavam o Palmeiras de porco, 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 até o momento em que a própria torcida do Palmeiras assumiu o título porco, o epíteto porco, como motivo de orgulho. Então a torcida hoje grita porco, 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 né, para incentivar o seu time, sendo que esse termo era um termo usado ofensivamente pelos inimigos. Eles transformam a ofensa num valor positivo. O Tottenham fez isso com o judaísmo e, sobretudo, quem fez isso foi o time do Ajax, né, que seria a pronúncia correta, mas a gente aqui no Brasil fala Ajax, que é um grande time holandês que revolucionou o futebol nos anos 70, tendo um dos grandes ídolos mundiais do futebol como seu líder e que teve participação ou atuação decisiva nesse processo de transformar a ofensa em qualidade, o negativo em positivo, que é o Johan Cruyff. O Cruyff era líder do Ajax, o Ajax era hostilizado pelas torcidas inimigas que falavam que eles eram judeus, então lançavam impropérios antissemitas contra o Ajax. Não apenas eles assumiram isso como um valor positivo, como passaram a levar, a torcida do Ajax passou a levar bandeirinhas de Israel para os estádios, e o Cruyff, que era casado com uma judia, ele passou a usar um kippah com o número 14, que era o número da sua camisa, e ele ia visitar os parentes da sua mulher em Israel, e quase fazia com que as pessoas acreditassem que ele mesmo era judeu, de tal maneira ele incorporava
os valores judaicos, uma certa mística judaica no vestiário, nos treinamentos, nos jogos do Ajax, né? Então, assim, torcedores que levavam, que muitas vezes não eram judeus, ostentavam a bandeira de Israel com a estrela de Davi, dando um valor positivo ao judaísmo em desafio ao antissemitismo vigente, né? E o Cruyff, que é esse homem brilhante da história do futebol mundial, que revolucionou o futebol com a seleção de 74, toda ela baseada no Ajax, ou Ajax, o Cruyff representou esse desafio ao preconceito, ao antissemitismo. Então, eu só estou dando exemplos de como Franklin Foer, ele pega esses elementos, né, esses elementos que permeiam a cultura contemporânea, a política contemporânea, e vem como o futebol dá expressão a isso. E ao fazê-lo, ele não está adotando um ponto de vista analítico, mas ele está se expondo à situação, conversando com pessoas, conversando com os hooligans, conversando com os fanáticos religiosos, conversando com os separatistas, com os nacionalistas, conversando com pessoas racistas, e ele muitas vezes se coloca em perigo. Por exemplo, no capítulo sobre os Balcãs, quando ele vai conversar com os hooligans do Estrela Vermelha de Belgrado, para conhecer melhor a história da participação deles na Guerra dos Balcãs, ele se sente acuado, ele narra uma situação ali em que ele tem a percepção que ele está na iminência de ser espancado por aqueles hooligans, ainda mais sendo ele norte-americano, judeu, ou seja, tudo aquilo que provoca olhar de desconfiança desses nacionalistas, fundamentalistas étnicos, digamos assim, da Sérvia. Então é muito interessante a maneira como ele narra as investigações que ele faz a partir desse tema. Bom, e não poderia faltar, obviamente, um capítulo sobre o Brasil, que está presente num capítulo intitulado A Sobrevivência dos Cartolas. Ele vem ao Brasil justamente para conhecer esta relação tão característica, não é exclusiva do Brasil, mas aqui se energizou, essa relação entre corrupção e futebol. E qual é o time que ele escolheu para isso? Ele escolheu o Vasco da Gama, para minha grande alegria, já que eu sou torcedor do Flamengo. Ele escolheu o Vasco da Gama e especificamente traçou a história de Eurico Miranda. Eurico Miranda, aquele cartola corrupto ligado ao pior da política nacional, e que é uma espécie de precursor dos grandes dirigentes que manipularam o futebol para finalidades políticas, de desvios econômicos pelo mundo afora, né? O Eurico de Miranda era uma espécie de ovo da serpente que expeliu essas figuras sinistras que dominaram a CBF, a FIFA, até a própria UEFA, também tem escândalos de corrupção, né? Então, o Eurico Miranda é uma espécie de personagem emblemática, representativa da corrupção do futebol. Nesse livro do Franklin Foer, a gente tem uma síntese das formas como o futebol expressa a nossa realidade contemporânea, né? A gente tem desde o heroísmo libertário de um Cruyff, o grande jogador do Ajax de Amsterdã, e a gente tem o gangsterismo miliciano dos hooligans que existiram tanto na Europa quanto em vários outros países em que o futebol tem importância, e são muitos os países em que o futebol tem importância. Então é uma espécie de afresco de todas as formas pelas quais o futebol expressa as grandes questões do mundo contemporâneo. É um grande livro. Bom, como vocês viram, o futebol rende muito. Eu ainda vou voltar a falar de alguns livros que eu acho sensacionais, que utilizam o futebol como interpretação da realidade. Mas isso fica para outros vídeos e outros contextos. É isso. Até o próximo.